Jesus é o nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Está muito perto esse negócio aqui. Super pet. Estou soprando nele aqui, ó. Tá bom? Tá. Melhor? Bom. Amém. Os irmãos prossigam orando, que eu vou prosseguir orando também. Amém. Enquanto falo, tem uma oração dentro de mim, que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. E se o Senhor não abrir o nosso entendimento, permanecemos na superfície, tateando apenas, né? Tateando. Senhor Jesus. Para entrar no espírito dessa comunhão de hoje à noite, o tema geral é viver na realidade do reino de Deus. Realmente nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Isso não seja um jargão entre nós, porque nós vamos repetir muitas vezes isso. Eu acho que até a última mensagem desse reavivamento matinal, vamos tocar nesse viver na realidade do reino de Deus. E para entrarmos na atmosfera, eu vou ler um pequeno trecho do ministério, não é tão pequeno assim, da primeira mensagem. Não sei se os irmãos lembram daquela primeira mensagem, falando sobre o reino. Todas falam sobre o reino. É o reino de Deus, a esfera da vida divina e da espécie divina. E lá diz assim, a Bíblia, do princípio ao fim, associa a vida com a autoridade. Quando o homem é mencionado pela primeira vez, esses dois assuntos são introduzidos. No primeiro capítulo de Gênesis, é introduzida a questão da autoridade. Quando Deus criou o homem, Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim que Deus criou Adão, Ele conferiu-lhe o direito de governar toda a terra. Mas Gênesis 1 não nos diz tudo o que ocorreu entre Deus e o homem, quando este foi criado. Portanto, o capítulo 2 complementa o registro. Gênesis 1 diz-nos que Deus queria que o homem exercesse o domínio por ele sobre a terra, e também nos diz que tipo de homem deve ser o que vai exercer a autoridade de Deus. Ele deve ser, entre aspas, a imagem de Deus. O homem que vai governar a terra por Deus deve ser um homem, abre aspas novamente, conforme a semelhança de Deus. Isso é, igual a Deus, de tal maneira que quando vê esse homem que está dominando, você vê o próprio Deus. O homem que deve governar a terra por Deus não é meramente alguém que exerce autoridade. Ele é alguém que exerce autoridade como representante de Deus. Isso é algo tremendo. É algo transcendente. E exige uma vida transcendente para a sua realização. Uma tarefa sobrenatural exige uma vida sobrenatural. É necessário que nos fixemos neste ponto. Se o homem deve representar Deus e exercer domínio por ele na terra, esse homem deve possuir uma vida sobrenatural. Ele é incapaz de arcar com uma responsabilidade tão elevada na força da sua própria vida natural. Se ele deve exercer a autoridade divina e ser um representante divino, ele precisa possuir a vida divina. Mais um parágrafo, e aí nós começamos a compartilhar.
As exigências do reino jamais podem ser cumpridas pelo homem. E Deus jamais esperou que o homem as cumprisse. As exigências que Ele faz, Ele mesmo as cumpre. E essa é a graça revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei fazia as suas exigências para o homem, mas no Novo Testamento é o reino que faz exigências. As exigências do reino são muito mais severas que as da lei. As exigências da lei provaram quão impotente o homem é. Agora, as exigências do reino provam não quão incapaz é o homem, mas quão capaz é Deus. Não é necessário que as exigências do reino provem a incapacidade do homem, pois isso já foi definitivamente provado pelas exigências da lei. Hoje, as exigências do reino servem para demonstrar a infinita capacidade de Deus. Ele se tornou nossa vida para que Ele mesmo, em nós, possa satisfazer todas as exigências que o seu reino impõe. Aleluia! Aleluia! Hoje chegamos na mensagem número 3. E o título é O Reino e a Igreja. O Senhor realmente precisa abrir o nosso entendimento para vermos o relacionamento que existe entre o reino e a igreja. Pois é muito comum nos nossos conceitos, e os cristãos de maior busca, porque existem alguns que nem sabem que o reino existe, mas os de maior busca ainda tateiam ou arranham a respeito disso, porque para eles é algo, e muitas vezes para nós, é algo só no futuro. Não é assim? Um dia o reino vai vir. Existe essa possibilidade, isso vai acontecer quando se refere sobre a manifestação do reino. Mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Né? E eu espero que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento para que possamos ver o relacionamento entre o reino e a igreja. João Batista veio pregando a respeito do reino, falando: arrependei-vos, porque está próximo ao reino. E o Senhor Jesus também, ele e os seus discípulos pregaram a respeito do reino. Arrepender, para que o reino estava próximo. Então você percebe que o reino não era só apenas uma questão de salvar o homem, mas muito, muito mais uma questão de fazer esse homem rebelde, trazê-lo para baixo, sim, de volta à submissão do cabeça, de volta à autoridade divina. Não é tão simples. Né? Não é tão simples. Então, na verdade, no passado, eu nunca tinha entendido direito por que o Senhor João Batista está certo, ele estava anunciando: arrependei-vos porque está próximo ao reino, né? E eu sempre pensei, ele está se referindo ao Senhor, está certo? Ele estava se referindo ao Senhor. Porque o Senhor foi o primeiro a estar debaixo da autoridade divina, é o primeiro homem, né, a estar debaixo da autoridade divina. Mas o Senhor também pregou isso. O Senhor também pregou isso. Porque realmente há uma necessidade tremenda para que o homem se arrependa, né, e esteja encabeçado de volta à autoridade divina. E o Algarismo Romano número 1. Ó Senhor, diz a igreja, hoje é o aumento de Cristo em vida,
Mas o reino eterno de Deus é o aumento de Cristo em administração. Esses versículos que estão aqui, mais os que seguem na letra A e B, nos dá uma ideia do que significa esse Cristo como aumento em vida e aumento em administração. Quando você vê lá no Evangelho de João, João mesmo, o versículo que está na letra A, diz que o que tem a noiva é o versículo, João 3, 29 e 30. O que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Essa minha alegria, pois, está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. E a letra A diz, em vida Cristo aumenta para tornar-se a igreja, e em administração Cristo aumenta para tornar-se o reino. Esse fato de Cristo aumentar, ele em si é imensurável, ele não precisa aumentar nada. O que ele precisa, você percebe que a colocação de João aqui é que a noiva, quem é a noiva? A noiva somos nós. São aqueles que creem no Senhor. Em nós, sim, a noiva precisa aumentar, né? E isso é o aumento que está sendo enfatizado aqui. E em administração, Cristo aumenta para tornar-se o reino. Isso aqui é a respeito do exercitar da autoridade do Senhor na terra, de tudo aquilo que ele fazia e aquilo que intentava, é a respeito do reino. Isso sim é o aumento de Cristo em administração. É isso que quer abordar isso. A letra B diz, Cristo é não somente a igreja, mas também o reino de Deus. Tanto a igreja, estou na letra B, tanto a igreja como o reino são o seu aumento. Igreja, reino, são o seu aumento. Lucas 17, 21 diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Para isso, irmãos, eu gostaria de ler uma nota em Lucas 4:43, 2, e a nota desse versículo que é 17, 21, 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode abrir em Lucas, inicialmente 4:43. Nota 43, 2. O versículo diz, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Olha bem, anuncie o evangelho do reino de Deus. Nota 2, é um pouquinho extensa, mas vou rápido. O reino de Deus é o Salvador, como semente de vida plantada nos seus crentes, o povo escolhido de Deus, que se desenvolve até tornar-se uma esfera, seu reino, na qual Deus pode reinar em sua vida divina. A porta de entrada no reino é a regeneração. E o desenvolvimento do reino é o crescimento dos crentes na vida divina. O reino é a vida da igreja hoje, na qual vivem os crentes fiéis. E se desenvolverá até tornar-se o reino vindouro, como recompensa a ser herdada pelos santos vencedores no milênio. Por fim, irá culminar na Nova Jerusalém como o reino eterno de Deus, esfera eterna da bênção eterna, da vida eterna de Deus, que todos os seus redimidos desfrutarão no novo céu, na nova terra, pela eternidade. Esse reino, o reino de Deus, é o que o Salvador anunciou aqui como evangelho, as boas novas aos que estavam alheios à vida de Deus.
e a nota do 17, 21. É o versículo que nós já lemos: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Nota 21, 1. Os versículos 22 a 24 provam que o reino de Deus é o próprio Salvador que está entre os fariseus quando foi por eles questionado. Onde quer que o Salvador esteja, ali está o reino de Deus. O reino de Deus está com ele e ele o traz aos seus discípulos. Ele é a semente do reino de Deus que é semeada dentro do seu povo escolhido e se desenvolve até tornar-se uma esfera onde Deus reina. Desde a sua ressurreição, ele tem estado dentro dos seus crentes. Portanto, o reino de Deus está dentro da igreja hoje. Aleluia. Senhor Jesus. Pouco a pouco espero que a gente comece a perceber o relacionamento entre o reino e a igreja, e que um não existe sem o outro. É realmente crucial nós vermos esse relacionamento. Não simplesmente empurrarmos o reino para o futuro. O reino é hoje. Ou estamos no reino, ou nós estamos numa religião. Por isso que nós dizemos, é comum entre nós dizermos, e nessa música que cantamos, que o reino é o exercitar. É hoje, né? Hoje. Senhor Jesus. A manifestação do reino trouxe à existência a igreja. E a igreja, por viver na realidade do reino, um dia introduzirá a manifestação do reino. Uma coisa não está desligada da outra. Você não pode separar o reino da igreja. Hoje, esse tem que ser o nosso viver. A igreja só existe por causa do reino. E por vivermos o reino. A vinda do Senhor até nós foi para introduzir o reino dos céus. E por estarmos nessa realidade, nós somos a igreja. Se não desfrutamos dessa realidade, eu não sei o que nós somos. Só somos igreja, e ela só existe para essa finalidade. Para a finalidade de estar na realidade do reino dos céus. E cabe a ela então, e nós vamos ver mais para frente, introduzir a manifestação do reino. É interessante, o reino traz a igreja à existência e a igreja introduz a manifestação do reino dos céus. 2. A Bíblia primeiro apresenta o reino e depois a igreja. A presença do reino produz a igreja. Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. Vou repetir o que já fomos falado outras vezes. Na Bíblia não tem nada por acaso, nem a disposição, nem os versículos, nem o que é falado. O ponto aqui é que primeiro se falou sobre o reino. E falar sobre a igreja foi depois. Então, aí você vê no capítulo 16 e no versículos 18 e 19, o Senhor introduzindo igreja, exatamente no mesmo livro que fala sobre o reino. Então, o reino é a origem da igreja. No capítulo 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Isso não antecede o falar do reino. A igreja não antecede o reino. A igreja vem logo após o Senhor falar sobre o reino. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Olha que interessante.
há um relacionamento muito claro entre a igreja e o reino. O versículo 19, o Senhor está falando sobre a igreja, que ele edificaria a igreja, e no versículo seguinte ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aleluia. Ele fala sobre a edificação da igreja, mas o que eu vou te dar é as chaves do reino dos céus. Ou seja, se não vivemos hoje na realidade do reino, ou se o Senhor não nos dá a chave do reino, nós não temos como viver a vida da igreja. E nós vamos ver mais para frente também que sequer a igreja pode ser edificada. Letra A diz, a vida de Deus é o reino de Deus. Aleluia. Esse é um outro conceito muito difícil de assimilarmos. A vida de Deus é o reino de Deus. A vida divina é o reino. E essa vida produz a igreja. Por que você faz parte da humanidade? Você sabe? Porque você tem a vida humana. Por que um animal faz parte do reino animal? Por quê? Tem a vida animal. Consequentemente, se temos a vida de Deus, fazemos parte do reino. Aleluia. Então, o reino de Deus é a vida de Deus. Se você não tem a vida de Deus, você não faz parte do reino de Deus. Aleluia. Essa esfera, né? Como foi compartilhado na mensagem 1, essa esfera de vida, o reino de Deus. O 1 diz, o reino é a esfera da vida para a vida mover-se, reinar e governar, a fim de cumprir o seu propósito. E essa esfera é o reino. Vou repetir. O reino é a esfera da vida para a vida mover-se, reinar e governar, a fim de cumprir o seu propósito. E essa esfera é o reino. Você percebe que a vida, para que ela possa mover, reinar, governar, cumprir o seu propósito, ela precisa de uma esfera adequada. A esfera adequada da vida divina, poder fazer todos esses itens que eu acabei de dizer, essa esfera é a esfera do reino de Deus. Não tem outra esfera. É como que a vida humana ou a vida vegetal, seja o que for, você pega e... O homem tem tentado, né? Ele vai para a Lua, agora está querendo ir para Vênus, sei lá, Marte, sei lá onde. Não é a esfera criada para que nós possamos viver. Para que possamos viver, crescer, se desenvolver, a esfera não é a esfera da Lua, né? Foi já criado por Deus essa esfera na Terra para isso. O mesmo se relaciona à vida divina. Tem uma esfera adequada para que ela possa crescer e se desenvolver. Aleluia. Essa esfera da vida é o reino. 2, o Evangelho introduz a vida divina e essa vida tem a sua esfera, que é o reino. A vida divina, com a sua esfera, produz a igreja. Aleluia. Chegamos na igreja aqui, irmãos. Ela é produzida nessa esfera de vida, né, proveniente do reino. O evangelho do reino produz a igreja, no 3. Porque o reino é a própria vida. E a igreja é o resultado da vida. Aleluia! Não é sei lá o quê. Algum tipo de clube. Mas é o resultado da vida divina. Vamos para o B. O reino é a realidade da igreja. Não é o contrário. A igreja não é a realidade do reino, mas o reino é a realidade da igreja. Portanto, a não ser pela vida do reino, não podemos viver a vida da igreja. Não é tremendo isso? Aleluia.
acho que a palavra mais comum, e até mesmo no nosso meio, e muitas vezes a gente ouve isso, será que podemos, como é que fala, fundar uma igreja, ou criar uma igreja? Qual é o momento exato? Afundar é mais fácil afundar do que... Ó Senhor Jesus! O irmão, quando compartilhou essa mensagem, ele lembrou do livro do Otmani, Vida Normal da Igreja Cristã, logo no capítulo 1. Ele diz que existem 2 requisitos para estabelecimento da igreja: a autoridade do Espírito Santo e a base da localidade. O segundo é fácil, né? De entender pelo menos. Fácil de entender pelo menos. Mas estar debaixo da autoridade do Espírito Santo, esse é o requisito talvez mais difícil, né? Senão... e nem por isso... Então, o início da restauração do Senhor, há um pouco mais de 100 anos atrás, iniciou-se com 3 irmãos, partindo o pão, debaixo da autoridade do Espírito Santo, né? Começou-se o testemunho em Funchal, acho que foi Funchal, né? Partindo o pão, debaixo da autoridade do Espírito Santo e com base na localidade. Foi assim que começou a restauração do Senhor. Mas nós somos, pelo nosso homem natural, facilmente induzidos. Mas nós somos uns 30 aqui, será que já não dá para... Dá ou não dá? E se for 1000? Você tremeu, né? Você resiste isso? E se for 1000? Podemos começar a igreja? Já temos 1000 aqui, hein, Josué? O que você acha? 1000? A religião treme dentro, né, mano? Senhor, tenha misericórdia de nós. Como precisamos da visão do reino. Saber que a igreja provém do reino, da autoridade de Deus sobre nós. Senhor Jesus, o reino é a realidade da igreja. 1. A realidade do reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7 é o conteúdo da vida da igreja. Sem a realidade do reino, a igreja é vazia. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus fala a respeito da constituição do reino, ou as características desse povo do reino. É bom, de vez em quando, voltar para os estudos vida e ler lá novamente Mateus e desfrutar dessa porção do ministério. 2. Uma vez que a vida do reino resulta na vida da igreja, à medida que vivemos coletivamente na vida do reino, espontaneamente vivemos a vida da igreja. Senhor Jesus. Esse versículo citado aqui, Romanos 14, 17, é uma das comprovações de que todo o Novo Testamento é intercambiável quando se fala da igreja e ao mesmo tempo se fala do reino. No capítulo 14 de Romanos 17, Paulo, se você ler esse capítulo de Romanos, Paulo está ali tratando com a igreja em Roma. E uns diziam que comiam uma coisa, outros diziam que comiam uma coisa. Quem come, come para o Senhor. Quem não come, não come para o Senhor. Não julgue, né, o teu irmão. Ele está falando da igreja. Por quê? Por quê? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, na vida da igreja, você está vivendo a vida da igreja, mas você tem que saber que viver na vida da igreja, a vida da igreja, que é o reino de Deus, não é comida nem bebida. Você está aí preocupado em come isto, faz aquilo, coisinhas, picuinhas, né? Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Né? Se tem justiça, tem paz. Se tem paz, tem alegria. Aleluia.
3. Um crente que não vive na realidade do reino não pode ser edificado na estrutura da igreja. O que você entende disso? Viver na realidade do reino é viver totalmente debaixo da autoridade divina, negando o teu ego. Se você não está vivendo, aqui diz que um crente que não vive na realidade do reino não pode ser edificado na estrutura da igreja, significa que você é alguém não edificável. O que é ser edificável? É ter autoridade do reino sobre a tua vida. Você não se move, não age, não decide, e nem sequer se reúne, e nem sequer está junto com os irmãos, nem sequer tem o igrejar, sem estar debaixo da autoridade do reino. Não é pela tua cabeça. Nós vamos ver mais versículos adiante, né, sobre a autoridade do cabeça. É o mesmo a autoridade do reino. Por isso há um só corpo. Na letra C, ele enfatiza isso, diz: sem o reino como a realidade da igreja, a igreja não pode ser edificada. Você percebe que é muito parecido com esse item 3 que nós acabamos de ler? Sem o reino como a realidade da igreja, a igreja não pode ser edificada. O que é, então, a edificação da igreja? Uma vez fizeram essa pergunta para o irmão Lee. Sabe o que ele respondeu? É a edificação da autoridade de Deus no homem. Dá para entender? Eu pensava em outra coisa. Oh, Senhor, nós temos tantos conceitos. O que é a edificação da igreja? E ele responde: é a edificação da autoridade de Deus no homem. Isso é edificação. Se nós não temos a autoridade de Deus, você não é edificável. Por isso nós precisamos de tanto tratamento. Sabe que os tratamentos hoje, na luz do que nós estamos compartilhando, nós costumamos falar de transformação, isso e aquilo, é nos levar debaixo do cabeça. Debaixo da autoridade do reino de Deus. Porque debaixo da autoridade do reino de Deus, você não tem autoridade. Você não é nada. Aí você está pronto para ser edificado. Do contrário, nós só damos trabalho. Só damos trabalho. Oh, Senhor. Sabe que esse aspecto do reino, nós já compartilhamos aqui há pouco tempo atrás a respeito da restauração do templo e da cidade. Os irmãos lembram? Trazendo isso para a experiência ao longo desses poucos anos, que começamos a ver a vida da igreja, e isso é uma visão crescente, ainda continuamos vendo. Já vimos e não entendíamos por que irmãos amáveis, com reuniões amáveis, com reuniões desfrutáveis, vinham certas situações e eles se desmanchavam. Você já pensou nisso? Agora, na luz da palavra do ministério, e o Senhor abrindo um pouco o nosso entendimento e puxando a história, mesmo nos nossos dias, você vê que a edificação apenas do templo não foi suficiente e houve uma pequena oposição do inimigo para a edificação do templo, mas não foi grande. Não houve luta, como houve para a edificação dos muros e da cidade. Os muros e a cidade representam o reino de Deus. O simples fato de você estar no desfrute, na experiência de Cristo e compartilhar, Jesus é minha paz, é amor, e cantar, e alegria, e boas reuniões,
não garante a tua segurança. Você ainda está frágil, a não ser que você esteja debaixo da autoridade do reino de Deus, tipificado pelos muros e a cidade. Lógico que temos que ter o templo, porque lá é o centro da nossa adoração, mas tem que estar protegido pela luz do reino de Deus, onde o homem não manda, a autoridade é de Deus. Aleluia! Aí o inimigo, se você for se posicionar aí pelo reino de Deus, aí você vai ter problemas. Você vai ter que pôr guarda em cada buraco do muro. E com uma lança na mão e com a outra você edifica. Só no oba-oba, aleluia, hosanas, né? No primeiro vento se dissipa. Infelizmente, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu vim num lugar assim, amados irmãos, e tentam de novo se reunir, e o inimigo vai lá e desmancha, e tenta, estão de novo reunidos. Não vou falar o nome da cidade para não expor. Estão lá de novo reunidos, e desfrutando, e eu aqui temendo, Senhor, dê a visão do reino, porque daqui a pouco vem um vento de novo, vem um ataque, e se dissolve tudo de novo. O 1 diz, a igreja passa a existir mediante a autoridade do reino. 2, as chaves do reino são dadas para tornar possível a edificação da igreja. Vou ler esses 2 versículos, já são muito conhecidos. Mateus 16, 19 e 18. E depois vou compartilhar um pouco mais dele lá no próximo tópico. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarrares na terra, terá sido amarrado nos céus, e o que quer que soltares na terra, terá sido solto nos céus. 18. Veja bem, o 16, 19 está falando as chaves do reino dos céus. E no 18, ele está falando sobre a igreja na localidade. Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Desculpe. Esse é o 16, 19. 18. Em verdade vos digo, tudo que amarrardes na terra, eu pensei que isso era as chaves do reino. Sim, é para a igreja. A igreja é o reino, a realidade do reino dos céus na terra hoje. Isso é a igreja. Em verdade vos digo, tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado no céu, e tudo que soltardes na terra terá sido solto no céu. Vamos para o 3. Quando o reino dos céus é capaz de fazer valer a sua autoridade sobre um grupo de crentes, esses crentes podem ser edificados na igreja. Puxa, está claro. Está muito claro. Ou então, repetindo, né? Esses versículos, não repetindo, só dando prosseguimento, não vou repetir nada. Olha esses versículos. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamento, cresce com o crescimento de Deus. Aqui, irmãos, sem a cabeça, sem a autoridade, não pode haver edificação. Esse versículo se torna mais claro. A autoridade aqui é a cabeça. Se você não retém a cabeça, você não é edificável. É simples assim. Efésios 4:15 e 16.
Mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo. Aonde? Naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. De quem todo o corpo, bem ajustado, entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Fora do cabeça, fora da autoridade do reino, não há crescimento, não há edificação, não há expressão do corpo de Cristo. Pode haver expressão de ego, de amizade, de luta, de disputa. E no nosso meio tem disputa? Pergunte para o Senhor. Mexi aqui. Está pegando aqui na minha boca. Aqui. Senhor Jesus. Vamos para o 3. Como é que eu estou aí? Hoje eu estou bom. 8h10, já sei. Hoje tem mais meia dúzia de folha aqui, acabo rápido. Ó Senhor. 3. A igreja genuína é o reino de Deus nesta era. Nós não podemos ser outra coisa, podemos? Almejamos introduzir o reino. Como que você introduz o reino? Se você é outra coisa. A igreja genuína é o reino de Deus nesta era. Hoje, os crentes vivem a vida do reino na igreja. Aleluia. Vou ler alguns versículos e é suficiente para começar essa parte. Esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Mateus 16, vamos ler 16, 18, 19. Só para enfatizar de que a igreja é intercambiável com o reino. Aqui diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que quer que soltares na terra terá sido solto no céu. 18, 17. Se ele recusar ouvi-los, está falando sobre a igreja na localidade, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como gentil cobrador de imposto. Versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado no céu, e tudo que soltardes na terra terá sido solto no céu. Estou falando, irmãos, do viver da igreja como reino. Vou para o lado, Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não só membros, mas concidadãos. Isso significando que hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Senão não seria um cidadão. Não é do país de Deus, é do reino de Deus. Colossenses 4:11. E Jesus, chamado justo, esse é outro Jesus, viu? Chamado justo. É igual ao nosso Jesus que a gente tem aqui. Naquela época tinha outro também. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores na igreja? Não. No reino de Deus. Olha aí. Paulo, em vez de falar da igreja, ele fala do reino de Deus. Os quais se tornaram uma consolação para mim. Bom, mesmo em Apocalipse, que são os versículos restantes aqui, o apóstolo João diz, João às 7 igrejas, no capítulo 1, versículo 4. No versículo 6 ele diz, e nos constituiu reino. Então, as igrejas, reino. Letra A. Toda vez que o Senhor Jesus falou da igreja,
ele a mencionou em relação ao reino. Isso indica quão intimamente o reino e a igreja estão relacionados. Esses versículos que mostram aí, nós já lemos, não vou ler, já lemos algumas vezes. Mas eles estão relacionados um com o outro. Os versículos, Mateus 16, 18 e 19, fala sobre a igreja universal, e o 18, 17 e 18 fala sobre a igreja na localidade. Acabamos de ler esses versículos. Romanos 14, 17, prova que a igreja nessa era é o reino de Deus. Nós já lemos esse versículo. O 2, o reino de Deus em 1 Coríntios 4, 20, refere-se à vida da igreja, no versículo 17, implicando que no sentido de autoridade, a igreja nessa era é o reino de Deus. O versículo 17, ele falando a respeito das igrejas, diz: por essa causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como ensino em todo lugar, em todas as igrejas. Aí ele chega no versículo 20 e diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, sim em poder. Ele iguala o reino com a igreja. No 4 diz: o que Paulo e seus cooperadores faziam na obra do evangelho para o estabelecimento das igrejas. Eu pulei o 3, né? Pulei o 3. Eu já compartilhei sobre o concidadão, mas eu vou repetir. O termo concidadão em Efésios 2,19 indica o reino de Deus, a esfera em que Deus exerce a sua autoridade. O 4, o que Paulo e seus cooperadores faziam na obra do evangelho para o estabelecimento das igrejas era para o reino de Deus. O versículo diz: e Jesus, eu já li esse aqui também, meus cooperadores para o reino. Isso aqui, irmãos, só para dizer que o que Paulo, tudo que ele fazia visava o reino. Isso deve mudar um pouco a nossa perspectiva, porque com o tempo e com a degradação e com a injeção do inimigo nas nossas veias, nós achamos que a igreja pode servir para alguma outra coisa. Pode servir para o bem-estar. Não pensa, não tem lá dentro, podia ter mais alguma utilidade fora do reino, alguma coisa extra. O inimigo é sutil, Senhor Jesus, tudo o que fazemos é para o reino, não é para o bem-estar das pessoas. Nós achamos que cuidamos dos irmãos, sim, mas visando o reino. Eu vejo o labor das irmãs com as crianças, vejo o labor das irmãs na cozinha, entendeu? Vejo o labor, é mais labor de irmãs do que de irmãos. Tem irmãos sim, mas aleluia pelas irmãs. Mas irmãs, visem o reino. Visem o reino. Tudo que fazemos, queremos o melhor para os nossos irmãos, mas visamos o reino. Somos um com o propósito do Senhor. O 5 diz: a palavra reino em Apocalipse 1,6 revela que onde a igreja está, ali está o reino de Deus. A igreja representa o reino, ou seja, o reino e a igreja não podem ser separados. O reino deve afirmar a autoridade sobre nós. Já li esse versículo de Apocalipse 1,6 também, nos constitui o reino. Letra B, na restauração do Senhor, nós estamos ao mesmo tempo, tanto no reino, como na igreja, no tesouro e na pérola. Isso é parábola a respeito do reino, lê lá em Mateus 13. Algarismo romano número 4. Na igreja como reino, nós estamos sob o poder, o governo, a disciplina e o exercício do reino. Esses versículos
que seguem são bastante negativos. Eu não vou ler. Fala sobre as obras da carne, viu, irmãos? Ou seja, dos tais não tem herança no reino. Né? O Gálatas 5:21, por exemplo, diz assim: invejas, bebedeiras, orgia, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Efésios 5:5, pois isto conheceis, sabendo que nenhum fornicador, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Chega. Letra A diz: embora a igreja hoje seja o reino de Deus, nós estamos no reino em realidade somente quando vivemos, andamos e existimos no Espírito, não no nosso homem natural. Letra B. Como aqueles que estão sob o dispensar da Trindade divina, precisamos viver uma vida do reino na igreja, crescendo e desenvolvendo-nos na vida divina até alcançarmos a maturidade. Aleluia! Em cada igreja, a principal coisa que cada igreja deve ter é o trono de Deus, né? Não o trono de algum XY, fulano de tal. Misericórdia, né, irmãos? E não só isso, né, irmão? Não podemos, não é porque o Jezé, por exemplo, é mais velho do que eu, agora eu vou usar você. Você é mais velho que eu. Não é porque o Jezé é mais velho do que eu falo, mas eu sou mais velho, você tem que me ouvir. E impõe a autoridade. Não, por ser mais velho, realmente eu tenho que me submeter ao irmão, que ele é mais velho. Né? Mas não use do teu tempo, entre aspas, de igreja, para achar que você é alguma coisa. Há alguns que chegam numa cidade, em primeiro lugar, e depois a igreja se levanta lá. Ele acha porque ele está lá antes, ele é o dono do pedaço. Estamos cansados de ver isso aí, né? Você anda por aí, infelizmente, isso é criancice. Isso é falta do reino. É falta do reino. Isso não existe. Trono na igreja é do Senhor. Não tem trono para ninguém. Se você está pensando em trono, aqui não é o lugar. O Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. Porque quando você age dessa forma, você está mudando a natureza da igreja. Né? Está adulterando o reino de Deus. Isso é o homem natural. Né? Esses versículos de Pedro, os irmãos já conhecem. Só sei que o 1:11 diz: pois dessa maneira você será ricamente abundante e suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia Pedro 1, é desfrutável. Algarismo Romano número 5. A igreja introduz o reino. Aqui nós temos uma virada. Tá bom? Aqui é uma virada. Até agora, a igreja é o reino. Até agora, nós só somos igreja se vivemos na realidade do reino. Até agora, o reino é a nossa realidade, é a nossa vida. O reino introduziu, o reino como vida gerou a igreja. E a igreja deve viver na realidade do reino. E por a igreja viver na realidade do reino, ela introduz o reino em sua manifestação. Essa é a sequência. Essa é a sequência. Muito bom. Então a igreja introduz o reino. E aqui tem alguns versículos. Então o reino como... Vamos ler 3 versículos. Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Mateus 12, 28 e 29. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte, saquear-lhe os bens, se primeiro não amarrar o homem forte? E então ele saqueará completamente a casa? Ó Senhor Jesus! Agora a igreja tem a responsabilidade de introduzir a manifestação do reino. E o Senhor, Ele está dando o modus operandi dele. Ele dando dica para nós. Primeiro, ele disse que nós vamos ver um pouquinho mais para baixo, se der tempo, que nós temos que orar, venha o teu reino. Né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós precisamos orar. O Senhor já deu essa dica. Já passou. E agora ele fala do seu modus operandi. Sabe o que é modus operandi? É como conseguir alguma coisa. A maneira, é a receita do bolo. Você tem que aprender. Ele diz, como é que pode entrar na casa do homem forte? O que é a casa do homem forte? Você já pensou nisso? É o reino de Satanás. Como você pode entrar no reino de Satanás sem antes não amarrá-lo? Temos que aprender com o Senhor. Precisamos ser pessoas de oração. E saber que nós gostamos de pregar o Evangelho, até situações na nossa casa, situações entre os nossos amigos, situações no trabalho, situações no governo, situações no país. Esse é o reino das trevas em que precisamos amarrar o homem forte e saquear-lhe os bens. Né? Saquear-lhe os bens. A igreja passou, letra A, passou a existir com o propósito de introduzir o reino. Essa vinda do reino, ela não é automática, né, irmãos? Ela depende da cooperação da igreja. A responsabilidade da igreja é perpetuar a vitória de Cristo e introduzir o reino de Deus. Senhor Jesus. Nós temos que ver que aqui envolve uma visão, a expectativa de Deus e do ponto de vista de Deus. Já faz tempo, mais ou menos uns 6.000 anos, que a expectativa de Deus é que o seu reino venha e se estabeleça entre nós. Essa expectativa foi frustrada com a queda. Depois, há 2.000 anos atrás, o Senhor deu uma manifestação e Ele falou, o reino está no meio de vós. O Senhor era o reino de Deus entre nós. Mas Deus quer mais. E precisa da nossa cooperação. Precisa que eu e você vivamos na realidade do reino de Deus hoje. Amém. Aleluia! Amém. E cooperemos com Ele. Isso realmente envolve uma visão. E no teu dia a dia, no teu cotidiano, você vislumbre isso. Não fui salvo por ser salvo. Não fui salvo agora para melhorar o meu bem-estar. Eu estava deprê e agora não estou mais deprê. Não. Não é isso. Eu sou um cooperador de Deus. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu posso ver. Que eu posso cooperar. Cooperar com Deus, mas que coisa maravilhosa. Às vezes um irmão te chama para ajudá-lo, você se sente satisfeito, mas Deus está nos chamando. Eu e você somos cooperadores de Deus. Em que? Introduzir a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A obra da igreja na terra é introduzir o reino de Deus. Toda a obra da igreja é governada pelo princípio do reino de Deus. Aleluia! Nós temos que estar satisfeitos, acho que como Deus fica e como os anjos ficam, quando Satanás tem perda. Tem que perder.
Quando que ele perde? De várias maneiras. Ele perde quando usamos as chaves do reino para trancar o ego. Aí Satanás está perdendo. Ele perde quando você prega o evangelho. Se alguém vem para o reino de Deus, é um menos para ele. Aleluia! Um mais para Deus, um menos para ele. Ele não gosta muito disso, não. Então nós temos que estar aí protegidos. Senhor Jesus. A igreja é responsável. Eu vou acabar. A igreja é responsável por trazer a vontade do céu para a terra e para levá-la a cabo na terra. A vontade de Deus, irmãos, está em jogo. E ele realmente depende de nós. Esses versículos são muito bons, não vou dar tempo de ler. Letra B, a igreja que passa a existir sob o governo de Deus por causa da sua submissão do governo celestial, lida com o inimigo de Deus. Só vou ler Efésios 6, 17 e 18. E recebei o capacete da salvação e a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. Por meio de toda oração e súplica, orando em todo o tempo em espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Você lê Efésios 6 aqui, a noiva está revestida de uma armadura, tudo para defesa, porque só tem ataque. E a nossa única arma é a palavra do Espírito, né? Ou o Espírito da palavra. Depende, Senhor, é o Espírito, qual é a palavra de Deus? Senhor Jesus. Para que o reino dos céus seja estabelecido, é necessário a luta espiritual. Vou repetir o Mateus 12, 28 e 29. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte, que é o reino dele, e saquear-lhe os bens, se primeiro não amarrar o homem forte, então lhe saqueará completamente a casa. Era assim que o nosso Senhor fazia, assim que nós temos que fazer. 2, a responsabilidade da igreja é continuar a luta que Cristo travou na terra. A igreja deve continuar a obra vitoriosa que Cristo realizou contra Satanás. Aleluia! Nós temos o cabeça vitorioso, irmãos. Não estamos lutando para vencer, mas a partir da vitória de Cristo, nos posicionamos como o reino de Deus. E 6 e 7, os dois últimos, a igreja deve orar para introduzir o reino de Deus. Venha o teu reino. Letra A, embora o reino esteja aqui na vida da igreja hoje, a manifestação do reino ainda está por vir. B, a vinda do reino não é automática. Se não há oração, o reino não pode vir. Assim devemos orar pela vinda do reino. C, a oração da igreja é o meio mais eficaz para vencer Satanás. D, a igreja deve ser o canal do céu, permitindo que a autoridade do céu seja expressada na terra. Eu acho maravilhoso isso. A igreja ser o canal do céu para que a vontade dele possa ser expressada, a autoridade do céu possa ser expressada. E a oração genuína é um labor conjunto com Deus para trazer o seu reino à terra e realizar a sua vontade na terra. Portanto, a oração é uma batalha espiritual. Às vezes a gente não pensa assim, mas a oração é uma batalha
espiritual. E o último, aqueles que sempre põem o reino de Deus antes deles, aquilo que toca a vontade de Deus e o seu inimigo, são os obreiros mais úteis na mão de Deus. Aleluia. Termino lendo 2 versículos. Mateus 6,33, buscai, porém, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 25:21, disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Irmãos, essa é a necessidade do Senhor hoje. Temos que ter essa vida do reino. Temos que viver na realidade do reino dos céus. Amém.